Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Márcia Cristina Gomes do canal História em Retalhos e na aula de hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito dos agricultores e ceramistas da pré-história brasileira. A aula está muito interessante hoje, eu espero que vocês gostem, tá? Mas antes de nós falarmos sobre o assunto da aula de hoje, quero fazer um pedido especial para você. Você mesmo. Já descobri que você ainda não deixou o seu like no nosso vídeo. Vai lá, deixa seu like no vídeo se você está gostando do trabalho que a gente está desenvolvendo aqui no canal, tá? Curte, compartilhe, se inscreve aí no nosso canal, ative o sininho das notificações, que isso vai ajudar bastante a gente a desenvolver os nossos conteúdos daqui para frente, tá bom? Então, agora que a gente já falou um pouquinho a respeito do que vai ser o nosso assunto da aula de hoje, vamos lá conhecer aí essa história maravilhosa do Brasil? Vamos pro vídeo, tá? Então, minha gente, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre a pré-história brasileira, hein? Nós vamos, gente, descobrir, na verdade, que a pré-história brasileira, ela está muito mais perto do que nós imaginamos. Nós temos aí parte dessa pré-história na região amazônica, nós temos parte dessa pré-história aí em vários vestígios deixados aí em toda a região nordeste, na região sul, na região sudeste, na região do sudoeste. Então nós vamos hoje descobrir um pouco mais a respeito disso, tá? Nesse primeiro slide que nós temos aí, nós temos aí que os arqueólogos atuais eles consideravam a Amazônia centro da domesticação das plantas. Então, a região amazônica ela foi uma das regiões mais ricas em produção de artefatos referentes a essa produção agrícola, referentes à prática da agricultura, referentes aí a essa produção intensa da cerâmica do período pré-histórico. Então nós precisamos ficar atentos a isso. A própria planta aí que chama a atenção da população já desde esses períodos pré-históricos é a mandioca, tá? Então as populações indígenas elas vão buscar diversos desses elementos dentro da natureza para servir de medicamentos, para servir para a sua própria alimentação. Outros aí, plantas, raízes, sementes, flores, vão também ser um atrativo para a fabricação de corantes, que isso vai servir para as pinturas, para os rituais que a população indígena desenvolvia nesse período. Uma outra coisa que também chama bastante atenção, nós temos aí as plantas alimentícias, tá? Então essas populações antigas aí do período pré-histórico no Brasil, elas também se utilizavam aí da mandioca e da pupunha. A mandioca, é uma das plantas aí que nós mais utilizamos até os dias de hoje. E essa outra fruta aí bem, parecendo um coco, é a chamada pupunha, e ela dá realmente como se fosse um cacho aí, de dendê. Então ela vai ser também um desses alimentos aí que vão ser domesticados, vão ser transformados aos poucos por essas populações antigas da região amazônica. Bom, outra coisa que nós temos aí que nos chama bastante atenção, é o processo de produção e de transformação dessa mandioca. Então eles descobriram como era que fazia para extrair o veneno da mandioca, e esse processo nós sabemos que hoje é bem mais já elaborado, mas foram esses povos indígenas mais antigos quem fizeram essa descoberta, que colocavam ali as mandiocas para serem descascadas, depois iam fazer o processo de prensa dessa mandioca, iam depois fazer aí o processo de torrar a mandioca para transformar essa mandioca em farinha. E aí surgiram as várias variantes desse trabalhar com a mandioca e fazendo então a extração do veneno, que originalmente eles tinham nessas raízes da mandioca. Eles então conseguiram
né, mais um elemento para a sua alimentação. Então isso foi um ganho extraordinário, né? Ao mesmo tempo que eles transformaram uma planta que era de uma espécie venenosa, eles então transformaram isso ao seu favor, né? Transformaram um alimento comestível, daí saiu então a farinha, saiu aí a produção do beiju, saiu a produção de tapioca, né? Enfim, várias foram as formas que os indígenas começaram a se utilizar então desses alimentos para garantir ainda mais, né, a sua sobrevivência, tá? Além do que, nós temos aí um grande valor nutricional que proporciona, né, o alimento da mandioca, principalmente, né, para a população nordestina, né? Nós sabemos que a mandioca é algo extremamente valioso, né? Além da questão nutricional, existe também, né, a questão cultural. Então vai ser, né, um ganho aí muito grande, e o Brasil se tornou um importantíssimo produtor, né, e consumidor da mandioca também. E o que nós temos agora é informações aí importantes aí, né, que foram descobertas pela arqueóloga Anna Roosevelt, né? Olha que esse sobrenome é até familiar, né? Parece muito com o sobrenome de um dos presidentes norte-americanos. E realmente nós temos aí uma ligação de parentesco, né, de Anna Roosevelt com o ex-presidente americano Roosevelt, tá? Bem, o que Anna Roosevelt fez, né? Ela sempre vem ao Brasil para desenvolver as suas pesquisas, e ela então fez uma grande descoberta. Ela vem então, né, fazer as suas pesquisas aqui no Brasil e descobre várias pinturas rupestres datadas aí de 11 mil anos na região, né, de Monte Alegre, no Pará. E ainda, gente, ela chega aí à conclusão de que a produção de alimentos aqui nessa região aí do Brasil, né, ela se deu há mais de 5 mil anos antes de Cristo. Então, tudo que a gente pensa a respeito da população indígena ainda é pouco, né? Porque a gente descobre que se existiu, né, produção aí de pinturas, né, datadas dessa época, se existiu aí a produção aí da agricultura de épocas tão ainda, né, mais antigas, então como é que nós ainda conhecemos tão pouco da pré-história brasileira? Precisamos nos debruçar a isso, inclusive. O certo é que nós temos aí a população, né, dessa região aí amazônica, uma população extremamente ativa, tanto na produção da cerâmica, como também na prática agrícola, tá? E como é que eles então faziam isso, né? Além de produzir, eles começaram a também precisar de fazer a modelagem com argila, de transformar essa argila em um material mais resistente. Foram assim que descobriram então a produção de cerâmica, tá? Os objetos cerâmicos, eles eram mais impermeáveis, né? Então duravam mais aí a colheita quando guardada nesses objetos de cerâmica, e eles armazenavam isso então dentro das suas cabanas, certo? Então vários foram os objetos, né, desenvolvidos, criados aí com essa finalidade, né, de guardar os alimentos, né? Além desses objetos aí de cerâmica, né, eles também criaram aí objetos, né, com a finalidade de transportar a água, né, de uma região para outra. Então as aldeias que eram um pouco mais distantes dos rios, eles precisavam então transportar essa água com, né, algum tipo de objeto capaz, né, de levar. Outra função, né, que foi dada a esses instrumentos aí de cerâmica foi também o de armazenar e de preparar os alimentos, de cozinhar esses alimentos. Então as cerâmicas, né, que eram voltadas para essa finalidade, elas tinham um outro tipo de tratamento, né,
mais bem acabado, mais resistente, porque ia para o fogo, né? Então precisava de ser, né, um material bem mais resistente ao fogo, tá? Além disso, vários são aí os vestígios e pesquisas que são feitas com relação à cerâmica que foi utilizada também para as urnas funerárias. Isso mesmo. Eles tinham, gente, o hábito muitas vezes de, para sepultar, né, os seus mortos, né, para fazer aí os rituais funerários, preparar o corpo e colocar eles então dentro de grandes vasos, né, como se fossem vasos grandes, aonde eles colocavam as pessoas, né, dentro desses vasos e enterravam então. Então o vaso, a urna funerária, funcionava naquela época como se fosse uma espécie de caixão, como a gente tem nos dias de hoje, tá? Então, para esses cerimoniais, essas urnas funerárias, com certeza eles não faziam isso também assim, né, cotidianamente. Então, tinha todo um simbolismo para se utilizar, então, dessas urnas funerárias, e nem todo mundo tinha condições de ter a sua urna funerária feita aí de cerâmica, tá? Bom, nas regiões aí da Amazônia, as cerâmicas mais antigas da América do Sul. Então, essa região amazônica que a gente ainda pouco conhece, né? Temos tantos problemas aí relacionados aí à questão do desmatamento, a questão, né, da grilagem, né? Questões relacionadas aí à questão agrária, indígena. Então temos muitos problemas na região amazônica e dentre todos eles nós temos lá muitos sítios arqueológicos escondidos, né? Muita coisa que a gente nem faz ideia que ainda está por descobrir, tá? Então, sítios arqueológicos do Pará encontram-se vasos que datam de 5.000 a 3.000 anos antes de Cristo. Então, a agricultura nem havia ainda se consolidado. Então, muitos são os materiais que ainda estão lá perdidos no meio da floresta amazônica, né? Embaixo, muitas vezes, de camadas enormes de lama, de terra, né? E que a gente não faz ideia da grande riqueza que nós ainda temos por descobrir sobre a história do Brasil, tá? Bem, e entre essas, né, várias culturas, né, presentes na região amazônica, nós temos aí a questão da produção cerâmica e especialmente aí da civilização marajoara e também da cerâmica aí de Santarém, né? Observe que essa cerâmica aí de Santarém é uma cerâmica extremamente rica em detalhes, né? Muito bem ornada, como uma peça realmente assim que a gente hoje colocaria, né, numa sala, na estante da casa da gente, e a gente nem ia se dar conta, né, de que essa preciosidade, né, data de tão longínquas épocas, não é isso? E essa escultura aí da cultura Santarém, né, trata-se de uma cerâmica de um estilo bem peculiar, uma técnica de modelagem aí de ponteado, de aplicações, uma composição muito bem elaborada e que muitas vezes eles colocavam aí figuras, estátuas antropomorfas, né, e que, né, se constituía aí a representação, né, misturando esses elementos da natureza, esses elementos aí de representações humanas. Eles vão colocar isso também dentro da sua produção aí de cerâmica, tá? Então, muito interessante aí esse material. Agora, gente, vale notar uma outra tradição aí também que se desenvolveu na foz do rio Amazonas, né? Em uma das ilhas aí da região amazônica, que é a maior ilha, na verdade, que é a ilha de Marajó. Então, nós temos aí no mapa, né, essa ilha bem próxima aí, à região aí de Belém, e que desenvolveu a cultura marajoara. Essa cultura marajoara, gente, ela também apresenta aí datas aí muito antigas para a produção das cerâmicas, tá?
Então, nessa ilha, provavelmente, né, que nós tivemos aí essa organização das tribos formando em grandes malocas, né, sempre nesse movimento aí circular da organização do espaço da tribo. E essas aldeias, elas então, né, começaram a organizar, né, não só as suas habitações, mas também a sua forma de plantação, tá? Então, nessa região, habitada aí por cerca de 100 a 150 pessoas cada uma, nós tínhamos a prática da agricultura, né? Apropriavam-se também daquilo que eles encontravam de fauna, sem que deixassem, né, estragos aí, grandes para a natureza, né? Sem que eles deteriorassem, né, os espaços da ilha, tá? Então, isso foi um elemento aí que ajudou bastante as pesquisas aí que foram realizadas e que são descobertas ainda muitos materiais na ilha de Marajó. Então, para que vocês tenham uma ideia, olha aí quais são essas características que nós temos, né, dessas cerâmicas, né, feitas pela civilização marajoara, tá? Então, os marajoaras, eles eram excelentes engenheiros e construíam aterros artificiais que se elevavam até 12 metros acima do solo. Então, nesses aterros, né, eles então, né, organizavam ali na parte superior a construção das suas casas, na parte inferior eles dividiam esses períodos para fazer as plantações e também para a produção da cerâmica, tá? Esses aterros, né, exigiam a mobilização de um grande contingente de mão de obra e uma liderança constituída e respeitada, foi o que afirmou o arqueólogo Eduardo Neves, da USP. Então, dentro dessa construção, dessa organização toda que eles faziam para os chamados tesos, né, eles tinham aí uma organização de mão de obra muito grande, tá? Então, não era uma pessoa, duas que iam fazer, né, esse processo, né? Então, eles faziam isso, né, de forma organizada na tribo, né, para, né, garantir o sucesso, né, e a construção ainda mais rápida, né, dessas, né, regiões aí de tesos, tá? Então, de caráter cerimonial, seus desenhos correspondem ao mundo simbólico e religioso dos marajoaras, e eles desapareceram misteriosamente por volta de 1300, né? Então, tudo que nós sabemos, tudo que nós conseguimos aí dos vestígios arqueológicos para compreender sobre essa civilização, né, se dá por conta, né, de tudo que eles ainda deixaram preservados, dos materiais que foram encontrados, muitas vezes até, né, nessas sobras aí de construções, tá? E aí, então, nós temos, então, mais com relação à construção, né, que eu falei para vocês que chamavam os tesos, tá? Então, observe na imagem que a gente tem aqui em cima, que nas escavações realizadas foram encontrados tesos maiores, um considerável número de urnas mortuárias. Então, como eu falei para vocês, muitas dessas cerâmicas serviam inclusive para essa finalidade, né? Para colocar o corpo aí dos seus entes queridos para fazer o sepultamento, tá? Então, cerâmicas, né, bastante elaboradas. Algumas especulações consideram que a população da ilha pode ter atingido no seu apogeu mais de 100 mil habitantes. Evidentemente, para manter uma população dessa magnitude, esses grupos teriam de ter dominado uma técnica agrícola intensiva e sofisticada, né? Então, se eles não tivessem esse preparo, né, se eles não tivessem a produção agrícola, né, tão suficiente para que essa população toda estivesse, né, se mantendo ativa dentro da ilha, né, certamente que essa população não teria, né, ficado, né, na produção, não teria permanecido vivendo naquela ilha por muito tempo, tá? Então, esse processo aí, da vazante das águas, né, que vão chegar inundando essas regiões mais baixas que a gente tem aí, né, da ilha, né, vão, né, obrigar essas populações então a construírem as suas casas nas regiões mais altas. Por isso a gente encontra então muitos desses vestígios
né, de cerâmica, de urnas funerárias, nas regiões mais próximas, né, do rio, tá bom? Nas regiões mais baixas e próximas do rio. Bom, e as moradias, né? As moradias marajoaras. Essas malocas, elas geralmente abrigavam cerca de 100 a 150 pessoas, né? Eram casas aí, né, moradias feitas aí de forma isolada, não tinha muitas vezes a pretensão aí de se fazer, né, várias próximas uma das outras, então eram um pouco mais afastadas umas das outras, certo? Uma outra questão que chama a atenção aí é que essa população, né, praticava a agricultura, mas não deixava de praticar também a caça e a pesca, tá? Então, apesar deles terem, né, uma grande vestígio aí de que eles desenvolviam bastante a agricultura, eles também caçavam, pescavam, né, retiravam aí da natureza aquilo que era suficiente necessário para a sua sobrevivência, mas a prática da agricultura com certeza era o ponto-chave dos marajoaras. Outros vestígios ainda sobre esses povos aí na ilha, eu acredito que deverão, né, estar chegando aí a qualquer momento para nosso conhecimento, tá? Porque nós ainda temos muito pouco ainda sobre essa história da ilha de Marajó, e vamos aos poucos descobrindo e construindo aí essa história, né, cheia de retalhos, que é a história brasileira, tá bom? Bom, as cerâmicas, né, marajoaras, muitas peças ganharam formas de animais, como é o caso aí, né, do jacaré da cultura tapajônica, né? Então, formatos aí que tinham essas semelhanças com animais, que tinham detalhes com animais, então foram encontradas na cultura de Santarém, foram encontradas também na cultura, né, tapajônica. Então são vários os elementos que chamam a atenção, né? Aqueles animais que de repente eles tinham mais medo, ou que eles tinham mais consideração, digamos assim, que eles tinham aí um certo prestígio, né, religioso para eles. Então esses animais eles buscavam retratar também nas esculturas, tá? Então, pessoal, nós vamos falar mais a respeito aí dos povos paleoíndios do sul e sudeste do Brasil. Isso mesmo. Então, nós temos muitos vestígios arqueológicos na região sul e sudeste, e nós vamos começar falando sobre o povo de Tararé, uma região que fica no limite entre São Paulo e Paraná, e que nós temos aí muitos vestígios aí de uma vida pré-histórica intensa também, tá? Então, nessa região, os paleoíndios, né, que se instalaram aí, foram se instalando nas regiões de Planalto, a mais de 800 metros acima do nível do mar, em regiões muito frias, né? E essa estadia em uma região tão fria, né, traz também novas formas aí de vivência desses povos. Segundo o arqueólogo Antônio Cavalheiro, ceramistas da tradição Itararé Taquara, viveram onde hoje estão os cainganques. Isso mesmo. Então, tudo indica que eles eram povos que viveram naquela região e que acabaram deixando aí as suas tradições, né, de herança para essas novas populações indígenas que ainda estão, né, habitando aquelas regiões, como é o caso dos caingangues, né, que ainda vivem por lá, tá? Também se estima que os caingangues surgiram no mesmo período em que existiam tribos dos Itararé Taquara no território brasileiro, ou seja, entre 3 a 4 mil anos, né? Então, durante esse período, nós já tínhamos aí a presença, né, dos povos caigangues e também desses povos chamados de povos de Itararé. Outra característica aí que chama a atenção da gente é com relação ao formato das suas construções, né, das suas habitações. Eles construíam aí as suas casas, né, de forma mais subterrânea, tá? Então, observem essa foto aí na imagem aí do lado, tá bom? Então, nós temos aí essas habitações eram feita uma escavação aí no solo, né? E essa escavação
né, de até 8 metros de profundidade por 20 de diâmetro, aonde eles então faziam a cobertura, né, de palha, de madeira, né, e ainda muitas vezes faziam ainda, né, uma sobreposição com argila, né, ou até mesmo com gramíneas, né, tanto para, né, manter as suas construções mais escondidas, mais protegidas da chuva, principalmente dos ataques de animais perigosos, como até mesmo dos seus próprios inimigos, tá? Percebam que eles aí deixavam aí para a entrada e a saída, né, das suas habitações pequenos orifícios, né, aonde eles então, né, desciam e lá dentro das suas habitações eles então preparavam os alimentos, né, guardavam também em alguns potes aí de cerâmica alguns desses alimentos, né, dentro das cerâmicas e, né, também no interior dessas construções já foram descobertos aí pelos pesquisadores, né, que eles também construíam pequenos túneis, né, que interligavam, né, uma oca, né, à outra, tá? Então isso também ajudava na comunicação, ajudava muitas vezes na fuga, né, de repente, né, de algum ataque, e eles já tinham essa preocupação aí também. E agora, gente, nós vamos falar sobre os povos do Alto Xingu, né? Olha aí que família linda de indígenas que a gente colocou aí no nosso slide da aula de hoje, tá? Então, essas populações aí do Alto Xingu, né, viveram na região norte de Mato Grosso, né, organizaram aldeias com no máximo 100 pessoas e seus integrantes eles se deslocavam de um lugar para o outro sempre que a comida escasseava, né? Porém, essa organização aí dos povos indígenas aí do Alto Xingu, eles derrubam essa tese aí, né, de que no passado os povos indígenas da Amazônia estavam organizados em aldeias de no máximo 100 pessoas. Então, eles na verdade se organizavam com muito mais ainda, né? E a gente tem essas aldeias aí, né, de povos indígenas no Xingu, que elas são ainda bastante preservadas em sua cultura e na sua integralidade, né? Na linguagem, né? Nos rituais, na maneira, muitas vezes, de viver, tá? Então, isso acabou se perpetuando, achando que os índios viviam, né? Sempre em nomadismo, sempre em pequenos grupos, e, na verdade, a gente tem aí, né, uma tese que hoje é derrubada pelos pesquisadores, tá? Outra característica aí que chama a atenção, né, desses povos. Então, gente, nós temos aí, né, várias pesquisas que comprovam como é que esses povos eles viviam de forma assim tão bem mais estruturada, tá? E eu quero partilhar com vocês a respeito desses tipos de pesquisa. Em 2003, pesquisadores do Brasil e do exterior publicaram um artigo na revista científica Science, afirmando que entre 1200 e 1600 a região do Alto Xingu foi habitada por uma sociedade de estrutura mais sofisticada do que se imagina até recentemente. Então chegaram a abrigar aqui, né, 19 aldeias de formato circular e que elas se interligavam. Então a preocupação dessa população indígena, né, era na facilidade de comunicação entre os seus povos, né? Essa extensão aí das estradas feitas aí entre, né, as aldeias chegaram a medir cerca de 3 a 5 quilômetros de extensão e tinham entre 10 a 50 metros de largura. Então a preocupação que eles tinham, né, com essa facilidade de comunicação, de ligação entre as aldeias, né, chamou a atenção dos pesquisadores. Eles ainda perceberam e já identificaram que nas construções antigas do Alto Xingu, né, tínhamos a presença e a construção de praças, de pontes, de represas, e as maiores aldeias elas eram protegidas, inclusive, por fossas de até 5 metros de altura. Então, essas populações não eram populações aleatórias, não eram populações, né, que ficavam lá escondidas dentro do mato, né, que não sabiam fazer as coisas, como muita gente ainda acredita até os dias de hoje, né, infelizmente, né? Então nós precisamos desmistificar essas ideias, né, de que o índio anda sempre nu,
e que o dia que a gente fala de índio é só no dia, né, 19 de abril, e o resto do ano não se fala, não se pensa, não se discute, né, a respeito dessas populações indígenas. Então nós precisamos sim, né, pensar, refletir sobre quanto é que essas populações têm tido de prejuízos, têm tido de problemas causados por nós, né? Nós enquanto cidadãos como um todo que nós somos, tá? Então, embora eu não tenha tido uma ligação pessoal com nenhuma população dessas indígenas da minha região, mas eu tenho na minha história, na história da colonização brasileira, eu tenho minha parcela também de culpa, né? E precisamos aí lutar também por eles, tá? Assim como precisamos lutar, né, para a defesa aí da população negra, como precisamos lutar aí pelas leis de inclusão e por todas as outras leis que ainda estão muitas vezes no papel e que nós precisamos, né, tirar de lá, né, colocar na prática, tá? Bom, então os sítios arqueológicos da região do Alto Xingu, eles ocupam aproximadamente cerca de 400 quilômetros quadrados, né, e estão localizados nas proximidades atuais aí dos povos Cuicuro, que nós vamos estar falando a respeito desses povos agora também, né? Então eles viveram muito próximos desses povos também, né, da região amazônica, tá? E aí quem são esses povos chamados aí Cuicuros? Os povos, né, que nós chamamos aí de povos Cuicuro, eles são os povos que nós podemos dizer que são os herdeiros culturais, né, dos povos do Alto Xingu. Então, eles aprenderam aí com esses povos, né, as técnicas aí de produção agrícola, as técnicas, né, de construção das moradias, as técnicas muitas vezes, né, dos rituais tradicionais, né, dos rituais funerários, dos rituais, né, de cerimônias importantes para a tribo. E eles então, né, acabaram deixando também diversos vestígios sobre sua história nos mundos em que passamos, né? Deixaram, na verdade, muitos vestígios para a nossa descoberta da história brasileira até os dias de hoje, e com certeza ainda virão muito mais, tá bom? Então, pessoal, nossa aula vai chegando ao fim por hoje, hein? Mas não se preocupem que já estou planejando a nossa próxima aula, tá bom? Bem, antes de ir embora, eu quero dizer para vocês que não esquece de deixar o nosso like. Isso, deixa nosso like aí, comenta aí se vocês estão gostando das aulas, se tem algum problema que a gente possa estar corrigindo, tá bom? Se vocês querem algum assunto aí diferente, manda pra gente aqui nos comentários que a gente vai fazer questão aí de colocar, tá bom? Então, se precisarem de alguma coisa, é só nos procurar, tá bom? O canal História em Retalhos vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado e tchau!